Isso. Bom, então, bom dia a todos. Hoje, 3 de dezembro. Então, dando continuidade às reuniões do subgrupo Pêndulo do Locomotion. A gente vai ter a apresentação comigo da parte de métodos do artigo de revisão. Vamos lá. Vou colocar para compartilhar aqui. Conseguem ver a apresentação? Estamos vendo. Tá, ótimo. Vou pegar o tempo aqui. Bom, então, hoje a gente vai apresentar a parte de considerações metodológicas do artigo de revisão do professor. Então, ele vai falar sobre os diferentes métodos de se determinar trabalho mecânico durante a locomoção. Então, durante a locomoção, durante o movimento humano, os músculos realizam trabalho mecânico a partir da energia metabólica, e dessa forma permitindo a movimentação dos segmentos corporais e do corpo no espaço. No entanto, na literatura é possível encontrar diferentes formas, diferentes métodos físico-matemáticos de se determinar esse trabalho mecânico realizado pelos músculos. Então, o artigo ele vai trazer principalmente essas 4 abordagens de se determinar o trabalho mecânico. Então, a primeira abordagem é a abordagem de Fehn, de Fehn-Cavanha, que é a abordagem principal utilizada pelo artigo e utilizada aqui no grupo, é a abordagem que a gente utiliza. Aí no artigo ele vai citar o método de determinação de trabalho mecânico a partir do trabalho articular de membro inferior, principalmente, proposto por Winter. Ainda ele vai citar uma outra forma, que é a partir de uma perspectiva do custo de geração de força durante a locomoção, proposto por Cran e Taylor. E ainda um outro método seria a partir desse modelo colisional, que eles vão chamar, proposto por Kuhl e Ruiner. Então, para falar um pouquinho de cada método, primeiramente a abordagem de Fehn. Então, é a abordagem que a gente utiliza aqui no grupo, a abordagem que o artigo vai defender, digamos assim, que é essa abordagem que vai levar em conta tanto o trabalho externo quanto o trabalho interno. Então, ele vai levar em consideração as flutuações de energias mecânicas do centro de massa corporal em relação ao ambiente externo, então o trabalho externo, e as flutuações de energias mecânicas dos segmentos corporais, dos centros de massa dos segmentos corporais em relação ao centro de massa corporal, então o trabalho interno. Assim, o trabalho externo ele vai ser calculado a partir dos incrementos do somatório dos incrementos positivos da energia cinética e energia potencial gravitacional do centro de massa corporal. Então, aqui o artigo ele traz uma representação ao longo de um ciclo de passada das flutuações dos níveis de energia mecânica das energias cinéticas nos 3 eixos, então no eixo X, Y e Z, e da energia potencial gravitacional, e o somatório de todas essas energias vai fornecer a energia mecânica total do centro de massa, essa curva em preto aqui superior. Então, a partir do somatório dessas energias cinéticas com potencial, a gente vai ter a energia mecânica total do centro de massa. E a partir das variações, das flutuações dessa energia mecânica total, dessa curva em preto, a gente vai ter o trabalho mecânico externo. Só que, no entanto, na abordagem de Fehn, a gente vai levar em consideração somente as flutuações positivas. As flutuações negativas não vão entrar no cálculo, então a gente vai ter somente o trabalho considerado vai ser somente aquele nas fases em que a curva está subindo. Ou seja, que a curva está aumentando de valor, está tendo um incremento positivo.
Então, os incrementos negativos, as partes descendentes da curva não vão entrar no cálculo. E a partir dessa forma de cálculo, desse modelo de cálculo, então a gente vai ter os paradigmas de locomoção da caminhada de pêndulo invertido, okay? Vai propor que há uma conversão da energia cinética em energia potencial, então que vai fazer com que haja uma suavização dessa curva de energia mecânica total, então reduzindo o trabalho externo devido a esse mecanismo pendular. E na corrida a gente vai ter um modelo de massa-mola, e a gente vai ter ainda a participação de componentes elásticos, uma maior participação, digamos, de componentes elásticos, otimizando o reaproveitamento de energia mecânica. Então, essa seria a parte do trabalho mecânico externo, então a partir das energias cinéticas nos 3 eixos e energia potencial gravitacional relacionados ao centro de massa e em relação ao ambiente externo. E a energia mecânica interna, então, ela vai ser cinética, somente energia cinética a energia cinética dos segmentos, dos centros de massa segmentares em relação ao centro de massa corporal. Então, vai ser calculada a partir dos incrementos da energia cinética rotacional e energia cinética linear dos segmentos e do tronco em relação ao centro de massa. Então, aqui a gente tem as curvas ao longo de um ciclo de passada, das energias cinéticas totais, então o somatório da energia cinética rotacional com a linear de cada segmento corporal ao longo do ciclo de passada. E, novamente, então, a partir dos incrementos positivos somente, então os incrementos negativos não vão entrar no cálculo, então somente quando a curva está subindo, a gente vai utilizar esse valor de incremento positivo para se determinar o trabalho mecânico interno. Então, ainda, alguns autores vão considerar que há uma transferência da energia mecânica interna para a energia mecânica externa. Então, pode acontecer uma transferência de energias interna para externa, mas, independente disso, tudo isso vai ser denominado como abordagem de FEM. Então, a gente tem aqui a determinação das fórmulas. Então, a energia total no centro de massa é calculada pela energia cinética total mais a potencial gravitacional. E o trabalho externo, então, ele vai ser a variação dessa energia total somente para, né, as variações positivas, então maiores que zero. Então, aqui eu vou ter o trabalho externo, e o trabalho interno, então, vai ser a energia interna. Desculpa, a energia interna vai ser o somatório da energia cinética linear dos segmentos, mais a energia cinética rotacional dos segmentos, e o trabalho interno, então, vai ser a variação dessa energia interna somente para as variações de energia interna que forem maiores que zero. Então, eu vou ter o meu trabalho interno, meu trabalho externo, e o trabalho total, então, ao longo do ciclo de passada, vai ser o somatório do trabalho externo mais o trabalho interno. Então, aqui a gente tem a determinação do trabalho interno, do trabalho total a partir da abordagem de FEM. No entanto, o artigo traz que há algumas limitações em relação a esse modelo, porque ele pode, em algumas situações, superestimar o trabalho. Então, ele traz o exemplo de um pêndulo sem atrito oscilando. Então, eu vou ter os dois segmentos de um pêndulo oscilando em oposição de fase, e eles estão conectados numa roldana. Então, se eu dou uma energia inicial para esse pêndulo, eu vou ter uma oscilação em oposição de fase, então eu vou ter um segmento andando para frente e outro andando para trás. E eles vão trocar essa energia mecânica ao longo do ciclo. Então, eu não forneço mais energia para esse pêndulo a partir do momento que ele começa a se mover. Então, ele se move eternamente, então não tem atrito, então ele não perde energia ao longo desse movimento. Só que se eu medir
o trabalho interno, a partir desse modelo, eu vou ter uma flutuação, eu vou ter um trabalho interno acontecendo, e ainda vou ter um trabalho externo acontecendo. Então, vou ter uma variação de energia, uma variação de energia cinética desse pêndulo. Então, apesar dele não estar realizando trabalho propriamente dito, metabólico, digamos assim, eu não estou fornecendo mais energia para que ele se mova, ainda assim ele está se movendo. Então, essa é considerada uma limitação da abordagem, que ela pode, em alguma situação, superestimar o trabalho. Mas agora, em 2020, o artigo de Minetti propôs um modelo para se estimar o custo do trabalho associado ao atrito articular. Então, que poderia auxiliar a reduzir essa limitação relacionada ao atrito das articulações e o trabalho associado ao atrito das articulações. Bom, então, brevemente, com relação às outras abordagens, então, a abordagem do trabalho articular de membros inferiores de Winter, então, ele propôs calcular o trabalho a partir do somatório das energias dos segmentos de membro inferior e tronco, então, não leva em consideração os membros superiores, e ele leva em consideração tanto o trabalho positivo e negativo, então, não somente os incrementos positivos, mas os incrementos negativos também, e ele considera uma total transferência de energia entre os segmentos e o tronco ao longo de todo o ciclo da passada. E assim ele encontrou valores maiores de energia mecânica em relação ao método de Fenn-Cavani. Então aqui é uma outra forma de se determinar trabalho mecânico. E ainda tem o modelo de custo metabólico, proposto por Crane Taylor, que vai associar um custo de gerar força ao longo do ciclo da passada. Então, eles vão avaliar diferentes animais de diferentes tamanhos e em diferentes velocidades. Então, avaliaram desde ratos até pôneis, se eu não me engano, e estimaram o custo metabólico, e a partir de um modelo teórico que eles proporam, eles determinaram esse parâmetro, essa constante C, que que estaria relacionada ao custo de transporte desses animais. E verificaram que esse parâmetro C ele permanecia constante, praticamente constante, inalterado, independente do tamanho do animal ou da velocidade de locomoção. Então, verificando que esse custo de gerar força ele é uma variável, de certa forma, constante, independente da massa e da velocidade. E ainda, eles, Crane, em outros estudos, verificou. Então, aqui nesse modelo, ele leva em consideração somente as forças verticais. Aqui em 1990, ele leva em consideração somente as forças verticais. E depois ele adicionou ao modelo, então em 99, as forças anteroposteriores. Então, ele verificou que até 1/3 do custo total da corrida está relacionado às forças horizontais anteroposteriores, e até 2% do custo total da corrida está relacionada às forças médio-laterais, essas forças estabilizadoras médio-laterais. E, por último, então, o modelo colisional de Kuh e Ruina, eles vão fazer um modelo relacionado ao momento da fase de duplo apoio, calculando o trabalho do membro anterior, do membro inferior anterior e do posterior na fase de contato. Então, eles vão verificar que há uma aplicação de força por esses membros para redirecionar a velocidade do centro de massa corporal. Então, quando nessa fase de duplo apoio, de passagem do peso corporal da perna posterior para a perna anterior, há uma aplicação de força por ambos os membros. Então, há uma produção de um trabalho positivo pelo membro posterior e um trabalho negativo, um trabalho positivo pelo membro posterior e um trabalho negativo pelo membro anterior. E isso vai estar associado ao trabalho mecânico. Então, eles vão encontrar uma relação, uma proporção
desse trabalho da perna trail aqui, que eles vão chamar, que é a perna posterior, e o trabalho lead da perna anterior, vai estar associado com a velocidade, o centro de massa e o ângulo entre as pernas. Então, eles vão relacionar o trabalho mecânico com essa colisão, com esse momento de colisão, de impacto dos membros durante a fase de duplo apoio. Então, por fim, o estudo vai trazer que ainda não há um padrão ouro de determinação do trabalho mecânico na locomoção. Então, ainda não há um consenso de qual é o padrão ouro de modelo de determinação do trabalho mecânico. Mas, quando a partir do trabalho mecânico, se relaciona com o custo metabólico, então, verificando a parte mecânica da caminhada em relação com a parte metabólica da caminhada, a abordagem de FEM, ela aparece como tendo um menor viés, então aparece como sendo a mais razoável e apresentando uma confiabilidade razoável nos seus resultados. Isso aí. Muito obrigado. Muito bom, parabéns. Todos esses métodos, nossa, dá quase um nó na cabeça. Eu vou admitir que eu... Essa era a parte mais difícil do artigo. Eu fui bem por cima ali, porque realmente é difícil entender o que os caras fizeram assim. Bem difícil mesmo. Vocês estão ouvindo o barulho aqui da ambiental da meu som? Não. Porque eu tô com o ventilador bem aqui nas costas, não sei se vocês estão ouvindo. Não ouvindo. Tá, desculpe. Desculpe também eu tive que atender a ligação aquela hora ali, era uma coisa super importante, eu tive que resolver uns problemas. Não tem problema. Mas sobre essas 4, André, não sei se eles falam isso, mas eu fiquei pensando, tipo, existe a possibilidade, por exemplo, de eu pegar, sei lá, uma análise e calcular as 4, ou não? Tipo, são cálculos, são coletas diferentes, ou é só os modelos matemáticos que são diferentes? Não sei se eles falam alguma coisa assim. Eu acho que dava. Não, acho que a coleta ela não muda muito. Pelo que eu vi, assim, tipo, eles usavam plataforma de força, cinemetria, dos pontos de membro inferior, e como a gente usa, assim. Uhum. Eu acho que é mais depois, assim, acho que é bem mais no processamento, assim. E será que elas chegam no mesmo resultado, tipo, mesmo sendo modelos diferentes? Isso é que elas entregam coisas diferentes, né? Esse que... tem o estudo do Williams e Cavanagh, acho que ele compara, assim, e acha valores bem diferentes, assim, dependendo do modelo, assim, bem diferentes mesmo, assim, de potência na corrida. Então, mas eu fico com dúvida, assim, de, né, claro, cada um vai dar um valor, né, mas como é que a gente determina qual que é tipo, qual que é o real valor, né? Qual que realmente tá sendo mais fidedigno ali o que está acontecendo, né? Eu acho que essa tua pergunta, posso falar também junto, assim? Claro, por favor, Marcelo, me ajuda. Não, eu acho que essa questão da Valéria, eu acho interessante, assim, eu não conheço esses trabalhos que compararam, né, mas, assim, de repente eu acho que a grande questão é saber o sentido, né, o significado, tudo bem que sejam diferentes, né, mas eu acho que uma outra questão é saber o seguinte, o que eu posso tirar daquelas informações, entendeu? De repente, porque como a gente não tem um padrão ouro, a gente não sabe se o alto é alto e o baixo é baixo. Mas então a próxima etapa seria então fazer o seguinte, já que eu não sei se o alto é alto e o baixo é baixo, é saber se aquelas informações que o alto estão dando fazem sentido dentro de um escopo teórico, né? E a mesma coisa o de baixo. O pior de tudo, sabe o que pode acontecer? É que os dois fazerem sentido, né? Aí se isso acontecer, aí ferra tudo, né? Imagina. E eu vou dizer, tem aquele livro do Fu,
tem um capítulo que eles discutem o custo de geração de força. Né? Aquele livro que o Tartaruga sempre anda a gente lê na disciplina dele, de economia e eficiência na natureza. É uns bichinhos, assim, na capa. É do Fu, né? E o capítulo... Não, na verdade não é do Fu, é um outro autor, eu acho que o capítulo é do Fu. E ele fala, mais pro final do capítulo, ele fala toda a abordagem do custo de geração de força. Gente, tu lê o custo... tipo, eu fiz história, né? E na história a gente estudava filosofia, um monte de coisa, assim, né? É tipo quando tu estuda os filósofos, assim, tu lê um filósofo assim, esse cara é o cara, muito legal, gostei, não sei o quê. Aí tu lê o cara seguinte, né, na história, na sequência histórica, tu lê o cara que vem depois dele. Então, e ele critica o anterior, né? Não, mas ele tá certo, a crítica dele tá boa. Esse cara é o bom, o B é o bom, né? Aí tu lê o C, o C é o que vem depois do B. Não, o C tem razão, ele que é o bom. Então tu fica assim, puxa, tá todo mundo com razão e todo mundo tá errado também, né? Mas tu lê o curso, os resultados ali do curso, é uma teoria muito boa, gente, muito legal. Faz muito sentido a teoria do custo de geração de força e os resultados que eles encontram. Não dá para descartar, não. Quer falar? Eu só... Como é que será que o cara poderia... Que coleta que poderia ser feito, assim, que experimento poderia... Não sei, com dinamômetro, assim, o cara realmente medindo... Aí que tá, não tem, né? Como tu falaste, não tem padrão ouro, né? A abordagem ali que foi dita ali, que o método FEM é o mais reprodutivo, né? Foi baseado na reprodução, mas eles ressaltaram uma qualidade do método FEM, que é a reprodutibilidade. Mas a reprodutibilidade é uma das características dos métodos, não é? Agora, a gente não tem a validade, né? Qual é o parâmetro ouro para ter? Então, assim, uma coisa é certa, eu não sabia, o método FEM é o mais reprodutivo, tá, beleza? Isso é uma qualidade. Agora, continua a pergunta, qual é o melhor, né? E aí, claro, cada um vai dizer o seu, né? Quem defende o CRAN, e tu vê as publicações, vocês veem, né? As publicações ali do grupo do CRAN, eles são pesadas, são boas, são legais, os artigos são muito bons, o raciocínio é muito bom, né? Muito legal também, né? As conclusões que eles chegam, tanto é que eles são um destaque no mundo, né? Mas a do CRAN é só corrida, né? Ou tem caminhada também? Eu acho que tem caminhada também. Não tenho certeza, mas eu acho que é caminhada também. Porque eles fazem até com animais, né? Eu não tenho certeza. Agora tu me pegou, Valéria. Eu acho que rola caminhada também. Tem aquele estudo que eles fizeram com os caras carregando os negócios nas costas. Ah, sim, tem, verdade. Tem umas varetas, né, de bambu. Porque daí eles pegam essa coisa das forças, né, antero-posterior, médio lateral, que o que a gente usa não pega, né? A gente não vê a gente vê só os trabalhos. Esse é o problema, cada uma pega uma coisa diferente, né? Para eles, o custo de geração de força é proporcional com o tempo de contato, né? Tem uma relação com o tempo de contato, né? O parâmetro importante, tanto é que ele na fórmula ali do André tinha ali, né, o tempo de contato. Então, existe uma relação o outro método era só no duplo apoio, né? Que pegava os vetores positivo e negativo ali. Então, cada uma pega uma coisa diferente. Parte de uma coisa diferente, né? Aí fica realmente difícil de comparar. Vamos juntar todas elas. Tem uma coisa que o André comentou ali, sobre a questão ali do método FEM, né, da questão das transferências de energia da energia interna para externa, né. E também tem a questão da transferência interna, né. Por exemplo, no braço, né, tem o braço e o antebraço.
Então, teria também uma transferência da energia de movimentação do antebraço em relação ao braço, ou então da perna em relação à coxa, né? Porque os nossos segmentos são tipo aquelas bonecos, né? Tudo cheio, assim, de articulações, né? Então, nossa perna não é uma articulação, ela tem duas articulações, né? E aí tu teria a movimento balístico da perna em relação à coxa também, né? E todos eles em relação ao centro de massa. Então, teria também uma transferência de energia interna para interna, né? Das extremidades para a região mais proximal do segmento, né? Tem essa questão. Eu lembro que o Cavanha, ele comenta isso no artigo aquele de 77. E aí ele tem um gráfico que ele mostra umas correlações, assim, né? E aí ele defende que não tem muita, assim... Eu não sei se foi um Miguel, não sei como é que está a situação disso aí. Eu sei que o Tartaruga comentou que estavam interessados em estudar isso aí também mais a fundo. Eu não sei como é que está na atualidade isso. Mas, segundo o que ele falou naquele artigo, não teria muita diferença, muito efeito, né? Só que tem aquela correlação que ele apresenta no artigo, né? Além, então, dessa transferência interna para o externo, né? Sim. Eu acho que o gráfico é do interno, eu não tenho certeza se o gráfico é do interno para o externo, talvez seja esse, o efeito da transferência da energia interna para o externo. Aí talvez não tenha, agora, do interno para o interno, não sei se o gráfico se refere também, não tenho certeza. Mas é interessante isso, né? E uma coisa que eu não sabia, André, tu comentaste ali dos dois pêndulos, ali aquele trabalho de 2020 do Minetti, que tem dois pêndulos. Então, assim, no caso, assim, eu queria só entender uma coisa. Porque isso eu já vi isso, a gente vê isso na prática, né? Tu tem um pêndulo, né? Se tu deixar esse pêndulo balançar, ele vai ficar um tempão, certo? Um tempão não, vai ficar um tempo, né? Aí depende lá do atrito, né? Vai depender das engrenagens, ele também está dando muito atrito. Mas a princípio vai ficar um tempo, né? Se eu pegar dois pêndulos fazendo oposto, em pouco tempo eles vão sincronizar e vão parar. Vocês já observaram isso? Né? Tu pode ver duas coisas assim, fazendo... esses dias mesmo eu vi assim, dois pêndulos balançando. Não eram pêndulos perfeitos, eram duas engrenagens balançando. E muito rapidamente eles começaram depois a sincronizar e logo em seguida parar. E eu fiquei imaginando se não é exatamente essa questão. E aí isso lembra as duas pernas, né? Porque eu acho que o que tem por trás aí dessa discussão aí que o Minetti levantou é o fato das nossas duas pernas, né? A gente tem isso aqui, ó. E elas estão juntas no quadril, né? Então é a mesma engrenagem. Eu acho que tem por trás dessa discussão ali dele é exatamente isso, né? E aí por isso que entra a questão da articulação, né? Do trabalho articular, né? De ter uma resistência, né? Porque isso, na verdade, atrapalharia, né, o modelo do pêndulo perfeito. Essa situação anatômica nossa, animal, seria algo que prejudicaria o pêndulo perfeito. Então, o fato de ter dois pêndulos andando assim, ligados na mesma engrenagem, isso... não é, eu acho que é isso aí, né? Se eu não me engano, a questão é essa. Se vocês botarem dois pêndulos balançando juntos, eles vão parar mais rápido. Sim. Pelo menos é o que eu vejo, não sei. Eu acho que a questão do atrito que vai ser o que vai... A questão chave. Mas, pensando rapidamente, a nossa perna ela não vai sincronizar, né? Não, porque tem a ação ativa, né? É porque é ativa. Ela não tá livremente ali. Agora, se tu botar dois pêndulos livres, passivos, eles têm esse comportamento. Uhum. Então isso joga contra a anatomia. A anatomia está jogando contra o pêndulo, entendeu? Isso. É por isso que eles calcularam esse trabalho, o efeito, tipo... Porque até então nenhum modelo estava envolvendo essa questão do atrito articular, né? E aí essa característica nossa anatômica prejudicaria o pêndulo. Então, se prejudica é uma resistência. Então, é um trabalho a mais. Então, assim, a musculatura ativa
vai ter que compensar esse atrito e gerar mais, aumentar, influenciar o custo, né? Sim. Eu já vinha pensando nessa história dos 2 pêndulos, assim, e esses dias, né, agora eu vou admitir, eu estava na academia malhando, aí tinha dois negocinhos lá, eu acho que era até do voador invertido lá, estavam meio soltinhos, e aí eu larguei eles começaram, né, assim, né, começaram a fazer isso aqui. Aí logo em seguida eu comecei a perceber que eu já tinha visto isso antes, que quando 2 pêndulos balançam, eles logo em seguida, eles estão na mesma estrutura, na mesma engrenagem, os dois, né, só que em oposição. E logo em seguida, é uma questão de tempo, eles pegam, param. Claro, aí de repente a engrenagem está dando muito atrito também, né? Não é? Aí tem que ver o fato. Mas uma coisa que eu percebi que assim, uma coisa é certa, eles entraram em sincronia e pararam. E eu já vi essa sincronia em outros casos, assim, eles entram em sincronia e param. Começam em oposição, entram em sincronia e param. E é isso aí, né? Me parece que é isso aí, essa questão aí que o Minetti levantou em 2020. Eu não li o artigo, mas me pareceu lógico isso. Eu acho que ele tenta, no artigo, oi Lucas, bom dia, alguma coisa de determinar o trabalho mecânico, o custo, acho que é o custo mesmo, o custo metabólico associado ao atrito, né, o atrito articular. Sim. Mas na locomoção, né? Não em movimentos qualquer. E aí os dois estão na mesma articulação, né? A pelve, né? É como se fossem 2 pêndulos. Daí aí acho que entra o modelo colisional, esse que associa uma perna a outra e uma vai direcionar o centro de massa para outra perna, depois a outra de volta. Mas eu estava pensando, Marcelão, estava lembrando as aulas de estatística, até esse negócio de reprodutibilidade e tal. Agora, eu não lembro, tem a história da acurácia e repetibilidade, tem aquele, que é aquele tiro-alvo, assim, né? Tipo, quando todos os pontinhos vão um pertinho do outro, é repetível. Quando todo mundo vai no centro, assim, é a acurácia, acho que é o contrário. É, a acurácia. Então a gente poderia pensar que o Fencavanha, a gente sabe que ele tá, todas as bolinhas estão uma pertinho da outra, mas não sabe se está no centro. Isso. Poderia pensar assim. Que é uma característica boa, né? É um dos atributos do método, né? Todo método tem que ser acurado e deveria ser acurado e reprodutível, né? Mas o acurado a gente não sabe. Então acho que é isso que é a mensagem deles, né? E mostrar isso, né? Nenhum deles, tu falaste ali na tua slide, né? Não se tem um parâmetro padrão ouro, né? Que é o padrão ouro que vai te dar o parâmetro de acurácia. Mas uma coisa é certa, o fulano aqui é reprodutivo, né? Então já é uma coisa boa, né? Tu pode estar errando completamente os valores, mas pelo menos eles estão sendo reprodutivos, né? Então dá para fazer várias análises pré e pós-treinamento, comparar grupos diferentes. Não. Mas assim, analisar ao longo do tempo, assim, tu antes e depois, numa situação com carga ou sem carga, pelo menos tu está tendo reprodutibilidade. Já te dá mais uma segurança. Sim. É que nem o Polar, né? A gente fez um trabalho muitos anos atrás do Polar, aquele que predizia o VO2 máximo, e a gente não viu a acuracidade nele, mas a gente viu reprodutibilidade. Então a vantagem dele seria essa, se tu quer usar ele como um método para ver se teu aluno melhorou o consumo de oxigênio, tu pode usar ele. Ele vai ter um valor maior. Tá, então eu tenho certeza que aumentou, diminuiu o condicionamento dele. Mas aquele valor eu não posso garantir que seja aquele valor, né? Mas pelo menos ele serve para te dar uma reprodutibilidade. Esses reloginhos, né, que predizem o VO2 máximo. Ele tinha essa característica.
Então, o furo, sei lá, o jeito seria conseguir fazer algum experimento que, tipo, eu sei que o cara é 10 joules aqui, então esse meu cálculo tem que dar 10 joules. Queria tentar fazer isso de alguma forma, assim. Não sei porque, eu não sei, eu acho que não, O porque problema é chegar nesses 10 joules. 10 joules, saber o que é. é porque assim, tu tá falando uma coisa que tenha 10 joules, né? Como é que tu sabe que é 10 joules, entendeu? Porque Vamos saber. não é a massa que vai dizer, né? A massa é um dos parâmetros do custo, que vai influenciar, mas como é que ele se comporta dinamicamente vai mudar o custo, né? Sim. Como é que tu vai sair? A gente não tem um parâmetro. Na verdade, não existe realmente um furo, né? Eu acho que vai depender da tecnologia mesmo. A gente está pensando em coisas que não... Sim. A gente está pensando antes de ter talvez esse artigo, a vantagem desse artigo é isso, né? Ele organizou o que existe a respeito do assunto, mas hoje nós não temos tecnologia para isso, talvez. Né? Daqui a 50 anos, de repente, alguém diga, lá, os caras já estavam pensando nisso, que legal, mas não sabiam para onde ir. Né? Porque a gente não sabe. Isso, só... A gente... Não, é só o pessoal da locomoção que faz esses cálculos assim, mas você não sabe, ou, tipo, de trabalho mecânico, assim, tipo, tem alguém de outra área que chega a fazer algum... eu não sei, acho que tudo começou com a engenharia ali, né? O pessoal da engenharia, eu não sei se eles fazem, algumas coisas foram tiradas dali, né? Eu acho que sim, eu acho que pessoas ligadas à engenharia, tanto é que tem essa ligação com a robótica, né? Mesmo com a robótica locomotora, né? Mas eu acho que deve ter sim, pessoas ligadas ao automobilismo, que até é mais fácil para eles, né? Porque não tem mecanismo minimizador, né? Tu pega um carro se deslocando, tu calcularia o trabalho externo e interno, muito mais fácil no caso deles, né? Barbada, né? Sim, ó, é a física, né? Isso aí, na física o pessoal usa direto isso, dá pra... É que o pessoal não tá interessado, talvez não chame a atenção, mas provavelmente os caras do automobilismo, o pessoal que estuda isso, devem fazer. Tem que ver, de repente, eu entendi a tua pergunta, porque tu quer ver parâmetros, assim, paralelos, né? De repente, algum cara engenheiro que não estude carro, mas estude um outro meio de transporte bizarro, assim, que o carro, a roda é muito simples, né? Não tem a aceleração e a desaceleração, né? Assim, então, que nem uma marcha, né? Que tu acelera e desacelera. De repente, um método de locomoção. Aí que tá, eu acho que o mais próximo mesmo é o pessoal quem vai, eu acho que os nerdola mais próximos da gente são o pessoal da robótica. É isso, ó, acho que a robótica é o parceiro mais fiel nesse ponto. Aí os caras viajam nesse lado. De repente, olhando pela robótica, dê para encontrar coisas, o que eles estão discutindo sobre isso. Eu acho que a robótica é o caminho. A locomoção assistida, né? Esses estudos com a locomoção assistida. Sim. Porque daí se assemelha, né? Porque aí como vai ter aceleração e desaceleração, vai ser um desafio maior, né? Não é só simplesmente uma roda. Tem uns caras da robótica que citam, às vezes, os nossos trabalhos aí. Não sei se vocês já observaram. Prestem atenção, tem um pessoal da robótica que estuda, lê a gente também. Estuda o Cavanha, cita o Cavanha. Eu já li uns artigos de robótica, os caras citando o Minetti, o Cavanha, e até trabalhos do grupo. O pessoal da China. Eu já vi isso aí. Eu acho que é a área que mais se aproxima, né? Sim. Esses negócios de exoesqueleto, os caras têm que saber, tipo, tá colocando 10 de força, né? Então, saber
Talvez por aí se consiga fazer aquilo que tu falou ali. Ah, tenho 10 isso daqui é 10 diálogos. Tá, então vamos ver qual método chega naquele ali. Sim. Talvez pela robótica se consiga fazer um modelo, um padrão ouro. De repente, o dia que se chegar, porque vocês estão vendo que os robôs estão cada vez mais parecidos, né? O dia que se chegar num robô muito mais parecido com o ser humano, caminhando, talvez seja esse o caminho, né? Eu acho que esse é o padrão ouro no futuro. O dia que tiver um robô que consiga produzir todos ou mais próximo, porque na verdade vai ser difícil, né? O mais próximo possível. Aí já vem Exterminador do Futuro, né? Tipo, filme de Exterminador do Futuro, lá de 1990. O dia que tiver um robô que faça todos aqueles detalhes do calcanhar e a transferência, né? Aquela movimentação pélvica que tem na troca de passos. O dia que tiver um movimento fluido de um robô, ou mais fluido possível, aí tu vai ter um modelo mecânico, né? Um modelo mecânico movido a algum tipo de energia, digamos, energia elétrica. Bom, aí tu vai estar aí tu vai ter esses 10 aí que tu falaste, ou um número parecido, né? Aí vai ser possível. Eu acho que o caminho é esse mesmo, é a robótica. Talvez o grupo Tartaruga comentou isso um tempo atrás, assim, eu lembro que ele comentou alguma coisa, não sei, eu não tenho certeza, alguma coisa com Caxias. Alguém começou com ele, algum aluno estava interessado, era uma coisa assim, um comentário que ele fez uma vez, e se eu não me engano, de alguém de Caxias que trabalhava com isso, queria começar, mas eu não sei como é que faz tempo isso, eu estava bem no meio do doutorado, não sei, mas talvez eu acho que o futuro seja realmente investir na robótica. Muito bem, muito bem. Então, 10h05, pessoal, pelo andar da hora. Não sei se alguém tem mais algum comentário, senão vamos. Foi mal atraso aí, só isso. Tudo bem. A finalização Deixa eu desse dizer uma slide, coisa. Eu sei que é um tiro no pé, né? Mas se te precisar e eu pegar um dia uma apresentação, eu pego, eu abraço, também ajuda aí o grupo. Acho que agora, desse semestre já... Porque semana que vem é o Lucas. É contigo, né, Lucas? Isso. Tá, que bom. Tipo aquele cara que se oferece para ajudar, sabendo que não vai precisar mais. Baita picareta. Quando você oferece um pedaço da comida por educação, né? Brincadeira. Passou o ano inteiro só na rede, né? Aí chega assim, vocês não querem ajuda? Né? Já tá acabando, não precisa mais. Legal. É semana que vem, e daí dia 17, a André e a Val. Isso, Isso é, mas semestre que vem, Marcelão, estamos na agenda sempre. Eu acho que eu vou estar com dor de barriga também. Isso, agenda do semestre que vem. Ou ainda não? Lucas? Foi discutida a agenda do semestre que vem já? Não, ainda não. Nem do grupão? Não, ainda não. Não, porque o semestre vai começar em janeiro, né? 17, o semestre da graduação eu acho que é em janeiro. O da pós eu acho que ficou para março. Tipo, cada um fez uma organização. Então, eu não sei como é que vai ficar a reunião do grupo. Ou se a gente vai fazer férias e volta só em março. Não sei, realmente não sei. Poderíamos ver isso hoje na reunião. É um bom tema. Já para a gente se organizar. Se vai manter sexta de manhã com o professor lá, se é bom o horário para ele. São 4 horas a mais? 5? Às 10h30 lá vai ser, eu acho que 2h30, se eu não me engano. Meio quebradinho, tipo, bem no meio da tarde. Eu não sei se lá eles almoçam meio-dia ou almoçam 1 hora, tem isso também.
Assim, podemos ver isso. É verdade, o prof vai estar lá, tem isso também. Agora vai ser tu, a Cela, o André. São os doutorandos que vão guiar tudo. Eu já tô passando, já. Eu já tô passando. Na verdade, O ano foi tu, né, André, o que organizava, desse ano a Val. Das reuniões? Eu acho que todo mundo já foi, né? Agora eu não sei, tem a Daiane, o Léo Ribas. Eu acho que quem não pegou direto, assim, tipo, ficou, acho que foi o Léo. O Léo ficou comigo agora, mas que pegar a reunião e tocar direto, eu acho que o Léo vai ser o Léo próximo. Porque tu foi no outro semestre, a Cela também, né? E aí eu fui nesse. Não vai entrar o Berriel já defendeu? Não, acho que a semana que vem. Ah, tá. Dia 6, né? Segunda. Eu tenho que me organizar para acompanhar. Segunda às 10, eu acho. Mas, vou encerrar a gravação aqui, pessoal. André, tu quer ficar aí um pouquinho?